Muito bom dia para você, estamos começando o programa Assunto do Dia e no programa de hoje vamos falar sobre disfunções da tireoide. E a tireoide é uma glândula em forma de borboleta com 2 lobos que fica localizada na parte anterior do pescoço, logo abaixo da região conhecida como pomo de Adão ou popularmente como gogó. É uma das maiores glândulas do corpo humano e tem um peso aproximado de 15 a 20 gramas no adulto. Ela age na função de órgãos importantes, por exemplo, como o coração, o cérebro, o fígado e também os rins. Interfere também no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes. Na regulação também dos ciclos menstruais, no caso da mulher, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional. É fundamental estar em perfeito estado de funcionamento para garantir o equilíbrio e a harmonia do organismo. Distúrbios da tireoide é o nosso tema do nosso bate-papo de hoje. E já estamos contando com a presença para esse bate-papo importante com as nossas convidadas de hoje, a doutora Maria Tereza Guerra, ela que é médica endocrinologista, está presente aqui conosco, juntamente com a presença da nutricionista Larissa Branco, também aqui presente para este bate-papo importante. E nesse instante, a gente vai conferir uma matéria especial sobre essa temática e eu peço para que você tenha toda a atenção para acompanhar conosco. A tireoide é uma glândula em forma de borboleta localizada na parte inferior do pescoço, que tem a função importante de regular o metabolismo. Quando a glândula começa a funcionar de maneira incorreta, alguns problemas podem aparecer. Os problemas da tireoide eles vão se dividir nesses 2 grupos principais. Os problemas hormonais, onde a gente tem o hipo e o hipertireoidismo, são alterações do funcionamento da glândula, onde você tem uma detecção de alteração no exame do hormônio, né? E os problemas dos nódulos, que às vezes você tem uma alteração dentro da tireoide, um nódulo, e esse nódulo, dependendo da característica dele, ele deve ser avaliado sobre ele ser benigno ou ser maligno. No caso, se for maligno, seria um câncer na tireoide, e você precisaria fazer um procedimento cirúrgico para fazer a cura da doença. Dona Maria, há mais de 1 ano, foi diagnosticada com hipertireoidismo, quando a tireoide produz hormônios em excesso e começou a sentir diversas alterações no corpo. No início eu tenho uma doença de pele. Parecia uma alergia, mas só que não era. Aí eu fiz exames, o T4 Livre foi que descobriu que era a tireoide, que estava associada. Aí eu fui encaminhada para o endocrinologista. Aí ele passou uma série de exames, aí deu para ver que era hipertireoidismo. Outro sinal do hipertireoidismo é o desenvolvimento de problemas nos olhos, como o inchaço do globo ocular e interferências na visão. Eu estava vendo embaçado, a luz incomodava muito. E quando mexia assim, os olhos também, doía muito. Assim, já melhorou, né? Mas ainda não 100% não. A parte do olho, ela é acometida normalmente no hipertireoidismo. A gente tem a oftalmopatia de Graves, onde você tem um inchaço dessa musculatura atrás do olho e faz com que o olho saia um pouquinho. E isso aí predispõe a uma inflamação no olho, porque a córnea ela é para ser protegida pela pálpebra, né? Assim, a gente fecha o olho para proteger essa parte ocular. Quando fica mais exposto, inflama, fica vermelho, dói, coça. Fica como se fosse aquela conjuntivite que a gente conhece bem, né? Mas assim, mais pela exposição mesmo. E aí a gente tem alguns tratamentos. Corrigindo o hormônio, você tem uma melhora desse quadro. E se for da doença mesmo, eventualmente você tem que fazer algumas medicações mais específicas, são os corticoides, algum tratamento para diminuir essa imunidade para melhorar o olho. Exames simples de laboratório e de imagem conseguem descobrir o problema que é muito comum entre as mulheres, com idade entre 20 e 40 anos. O tratamento dos distúrbios da tireoide varia de acordo com o caso de cada paciente. Das doenças hormonais, o tratamento prioritariamente é normalizar a taxa hormonal, tá certo? Então, assim, quando você tem o hipotireoidismo, você faz uma reposição de hormônio para deixar dentro da faixa normal. Quando você tem o hipertireoidismo, tem algumas medicações para diminuir a produção desse hormônio para deixar dentro da faixa normal. A parte cirúrgica ela é mais reservada para essa parte do câncer, né? Se você tem um nódulo muito volumoso, geralmente a gente acaba operando, mas em geral a cirurgia é indicada só para malignidade, se for realmente maligno. Ainda falando sobre como cuidar dos problemas da tireoide, o Sistema Único de Saúde oferece tratamento e possui inclusive ambulatórios de referência, como o que funciona no Hospital das Clínicas, no bairro da Cidade Universitária, no Recife. Se o paciente tiver alguma queixa, ele deve se reportar a seu PSF, a Unidade Básica de Saúde, e aí na detecção de uma alteração ele é encaminhado para cá. A gente tem um ambulatório de triagem, semanalmente
Só nessa triagem de entrada do hospital a gente já atende 40 pacientes por semana. O paciente que a gente vê que tem uma complicação um pouco maior, realmente fica acompanhando no hospital de referência. O paciente que é um quadro mais simples, a gente encaminha de volta, orientando qual é a medicação, como é que faz esse acompanhamento. Além daqui do Hospital das Clínicas, a gente tem o Hospital Agamenon Magalhães, tem o IMIP, tem o Barão de Lucena, tem o Oswaldo Cruz, que tem atendimentos especializados também e funcionam mais ou menos no mesmo formato, a unidade básica encaminha. Muito bem, depois de conferirmos essa matéria, que nos trouxe os esclarecimentos iniciais, temos a nossa enquete para contar com a sua participação, porque a sua participação, a sua interação é muito importante para a gente. Temos a seguinte pergunta para você interagir conosco. A pergunta é: você conhece alguém que tem algum problema de disfunção na tireoide? Você conhece alguém que tem algum problema de disfunção na tireoide? Você liga para a gente respondendo sim ou não a nossa pesquisa, né? 0 operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. Está passando aí no rodapé do seu vídeo para que você possa acompanhar. Além da nossa linha interativa, né, você participando aí da nossa enquete, você também pode visitar a nossa fanpage lá no Facebook e compartilhar a nossa postagem de hoje no seu perfil, nas suas redes sociais, tá bom? facebook.com/assunto do dia. E é claro, além dessas formas de contato, temos o nosso WhatsApp para você mandar aquela mensagem especial e vamos ter o maior prazer de mencionar a sua participação. 0 operadora 81 99209 4819 99209 4819. E eu quero saudar aqui primeiramente as nossas convidadas com um bom dia, sejam muito bem-vindas. Não tão bom porque muita chuva no Recife, não é isso? Começando aqui pela doutora Maria Tereza, seja bem-vinda. Bom dia, Felipe, Larissa e a todos que nos assistem. E a gente teve até dificuldade para chegar, né, ao local aqui. Foi complicado, mas complicado, não é isso, Larissa? Seja bem-vinda também. Muito obrigada pelo convite e bom dia a todos. E para a gente iniciar de fato o nosso bate-papo, temos aqui uma imagem de uma tireoide, né, mostrando aqui de forma figurativa para a gente identificar melhor, explicar melhor para o nosso telespectador. Olha só, é justamente este órgão aqui em formato de borboleta, não é isso, doutora Maria? Precisamente. A tireoide é uma glândula situada na região anterior do pescoço e tem esse nome porque o anatomista que a estudou pela primeira vez julgou que ela tinha a forma de um escudo. Ele julgava que a única função da glândula era uma função estética, de estar na frente do pescoço. Entendo. E em grego, escudo é tíreos, por isso o nome da glândula. Então essa foi... Precisamente. A glândula tem 2 lobos, direito e esquerdo, certo. E os 2 lobos são ligados pelo istmo, que é esse filete entre os 2 lobos. Esse filetezinho aqui, né? Exatamente. E tem realmente um formato de borboleta, para alguns um lacinho, né? Enfim, né? Vai depender do ponto de vista, mas no caso aqui seria justamente o órgão tireoide que nós estamos falando. E tem uma série de funções esse órgão, não é? Muito importante para o organismo, né? Sim. A tireoide produz hormônios que são essenciais para o correto funcionamento do metabolismo de maneira geral e ela tem ações em praticamente todos os órgãos. Muito bem. Agora, é claro que a gente, durante a conversa aqui, né, Larissa, a gente vai trazer algumas dicas importantes, dicas fundamentais com relação à alimentação. Exato. Né? A alimentação tem um papel primordial, né? Tanto no caso do hipotireoidismo como do hiper, né? Então, a gente vai fazer um geral da alimentação, o que é que deve ser evitado, né? O que é que ajuda nesse metabolismo, tanto para acelerar como para diminuir o metabolismo. Perfeito, perfeito. E temos aqui também alguns hormônios, não é? O T3, me ajude, doutora Maria. T3, T4 e... Calcitonina. Isso. Quais as funções desses hormônios? Então, a tireoide produz em maior quantidade o T4, que é convertido no sangue em T3, que é a forma ativa do hormônio. Ela produz sim uma pequena quantidade de T3, mas não a quantidade suficiente para as necessidades do organismo. Então ela produz o T4, que é um hormônio mais estável, mais duradouro no sangue, e consoante as necessidades do indivíduo, esse T4 vai sendo convertido na sua forma ativa, que é o T3. Já a calcitonina é produzida por outras glândulas que têm uma relação muito próxima à tireoide, que são as paratireoides. Perfeito, perfeito. Agora a gente tem também aqui uma tela com alguns sintomas do hipotireoidismo, né? Existe a hiper
e a hipotireoidismo. Vamos primeiro começar aqui pela hipotireoidismo. Olha só, sintomas: fadiga, constipação, ganho inexplicável de peso, sensibilidade exagerada ao frio e inchaço no pescoço. Alguns dos sintomas. Eu queria que a doutora pudesse explicar cada um deles. Perfeito. No hipotireoidismo, nós temos uma dificuldade da glândula em produzir o hormônio. E como eu falei, esse hormônio é vital para o funcionamento do metabolismo. Então, o indivíduo vai ficar, de maneira geral, mais lentificado, com uma fadiga, o intestino vai ficar mais preso, gerando constipação intestinal. Em relação a esse ganho inexplicável de peso, é importante pontuar o seguinte: o hipotireoidismo ele pode levar à retenção hídrica e a uma dificuldade de quebra de gordura, mas ele não leva por si só a uma obesidade franca. É importante deixar isso claro porque muitas pessoas têm a ideia errada de que o hipotireoidismo causa obesidade. Não é bem assim. É o inverso, né, doutora? Exato, perfeitamente. A obesidade que pode levar a distúrbio da tireoide. A sensibilidade exagerada ao frio é porque o hormônio é essencial para manter a termogênese do indivíduo. Então, se ele não tem esse hormônio, ele vai ter uma sensibilidade mais exagerada a baixas temperaturas. Perfeito. Inchaço no rosto é um achado que pode ou não acontecer. Quando nós temos esse inchaço, que nós popularmente conhecemos como bócio, nós vamos ter a região anterior do pescoço mais aumentada. Mas a pessoa pode ter a doença sem apresentar esse sintoma. Muito bem. Agora, com relação à constipação, eu queria fazer uma pergunta aqui à Larissa. É possível na alimentação a pessoa tentar controlar ou equilibrar o bom funcionamento do organismo? Com certeza, Felipe. Essa questão da constipação, como a doutora Maria Tereza falou, como ele está lento, tudo vai funcionar com essa lentidão, né? O organismo como um todo. Então, o intestino está lá bem lentinho e vai dar esse sintoma da constipação. O que é que a gente pode fazer, tá, para melhorar esse intestino? Ingestão de muita água, certo? Bastante água. Alimentos que contenham fibra é muito importante. Por exemplo? Vamos dizer... Aveia. Exato, aveia, linhaça, farinha de linhaça. Então, essa ingestão ao longo do dia é muito importante, juntamente com a água. Certo. E também a atividade física entra, porque ela ajuda como um todo a esse metabolismo aumentar um pouco, já que ele está tão lento. Perfeito, perfeito. Dando sequência, temos mais outra tela aqui com outros sintomas do hipotireoidismo. Olha só, homens acima dos 65 anos, é comum acontecer nessa faixa etária, doutora Maria? Eu penso que nesse quadro, precisamente, foram colocados fatores de risco para o desenvolvimento da doença. No caso, a doença é mais comum com o evoluir da idade. Então, tanto homens quanto mulheres, com o avançar da idade, estão mais propensos a ter essa doença. E claro que, se eu tenho familiares, principalmente de primeiro grau, com doença tireoidiana, eu também estarei mais propenso a desenvolver. Então, tem uma possibilidade da genética interferir nesse com processo certeza. também, não é? Outro ponto, pessoas com histórico familiar de doença autoimune, né? É um outro ponto a ser analisado. A gente sempre diz que as doenças autoimunes gostam de andar de mãos dadas. Né? O fato de você ter uma doença autoimune fora da tireoide também lhe predispõe à autoimunidade tireoidiana. Agora, é possível a pessoa, através de alguma... É claro que existem medicamentos hoje, não é? A medicina dispõe desses medicamentos. Existem pesquisas também, até recentes, né, com relação a esse tratamento. Mas o habitual, o que é feito, por exemplo, para o paciente que é diagnosticado com hipotireoidismo? Bom, como nós temos uma deficiência hormonal, o tratamento é justamente a reposição desse hormônio. E é um tratamento, até certo ponto, muito simples, porque é feito com a ingestão de um comprimido via oral em jejum. Se a pessoa tomar esse comprimido diariamente e fizer acompanhamento médico regular, é uma doença absolutamente controlável. Agora, é possível também na alimentação, Larissa, a pessoa repor, por exemplo, ou melhorar, né, a sua imunidade, ou até na produção desses hormônios necessários para o organismo? Tem como? Tem sim, Felipe. Nesse caso do hipotireoidismo, como ele está lento o metabolismo, né, ele está com essa falta, né, do iodo, tá? Que é uma substância que vai ajudar nessa produção dessa hormona tireoidina. Então, com a ingestão do iodo, inclusive que a fonte é o sal, tá? Inclusive o sal, houve uma lei brasileira que teve obrigado
a inserir o iodo no sal. O iodo no sal, já por conta, lembro entendeu? disso. Já por conta dessa deficiência e está aparecendo muito pessoas com essa patologia. Então, com a ingesta, certo, devida na alimentação do iodo, tá? Agora vamos pontuar que não é nada exagerado. A pessoa, certo? digamos, a pessoa esteja acompanhando agora o programa Assunto do Dia, gosta muito de sal na alimentação, mas é Exato. hipertenso. Aí vai, ó, não, tem iodo aqui, vou Tem colocar. iodo, eu preciso. Aí capricha no sal lá, não é? Exatamente, achei que pontuar isso, que é com moderação, tá? Essa ingesta de iodo, que pode ajudar. Outra coisa muito importante é o selênio, Certo. tá? O selênio e o zinco, eles vão ajudar nessa conversão do T4 para o T3. Quais tá? os alimentos que... Vamos lá, castanha do Pará, certo? Nozes, peixes, tá? Tudo que é crustáceos. Aí tem selênio e zinco. Tem. Selênio E e vai zinco. ajudar nessa conversão, tá? Da formativa do hormônio T4. E vamos encerrando aqui esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta e você continua conosco. Vamos continuar aqui a nossa conversa de hoje sobre distúrbios da tireoide. Vamos continuar conversando aqui com as nossas convidadas, né? E, inclusive, a gente vai, antes de conversar com as nossas convidadas, observar algumas outras notícias da internet com a Tânia Silva, que tem mais informações pra gente. Tânia, é com você. Oi Felipe, ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje está no site do Dr. Drauzio Varela. Tireoidite de Hashimoto. Ela também é conhecida como tireoidite linfocítica crônica. Segundo especialistas, a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune que tem como principal característica a inflamação da tireoide causada por um erro no sistema imunológico. Esse tipo pode ter relação genética, já que em algumas famílias ela é mais comum. A tireoidite de Hashimoto aparece mais em mulheres que nos homens e a incidência do surgimento de casos aumenta à medida em que envelhecemos. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto no estúdio? Com você, Felipe. Muito obrigado, Tânia Silva, pelas informações aqui para o programa Assunto do Dia. E olha só, gente, vamos continuar aqui conversando sobre esse tema importante. Temos aqui algumas telas que vai nos ajudar ainda mais e ajudar você a entender sobre essa problemática, sobre os distúrbios da tireoide. Vamos conferir a primeira tela? Olha só. Nessa primeira tela aí, sobre o hipertireoidismo, né, os principais sintomas: insônia, diarreia, perda inexplicável de peso, suor excessivo, ruborização da pele. Vou pedir aqui para a doutora Maria Tereza tentar explicar para a gente aqui esses sintomas. Bom, ao contrário do hipotireoidismo, no hipertireoidismo nós teremos um excesso do hormônio tireoidiano. Isso vai acarretar um aumento global do metabolismo da pessoa. O indivíduo fica, por assim dizer, mais agitado, mais acelerado. Daí vem a questão da insônia. A diarreia acontece pelo aumento exacerbado do trânsito intestinal. A perda de peso ocorre pelo aumento do catabolismo e da quebra de gordura. E o suor excessivo ocorre pela seguinte questão. Vai haver um aumento da termogênese do indivíduo, ou seja, da sua temperatura corporal, e no intuito de reduzir a temperatura do corpo, a pessoa começa a produzir suor em excesso. Já a ruborização da pele se deve a uma vasodilatação das arteríolas, das vênulas, que levam a uma cor mais avermelhada da face. Perfeito, perfeito. Indo mais adiante, temos outra tela com outras informações sobre o hipertireoidismo. Além daqueles sintomas anteriores, tem também os olhos saltados, né, esbugalhados, né, popularmente falando, a taquicardia também, ansiedade, irritabilidade, o nervosismo, hiperatividade, alterações no ciclo menstrual. Né? Também esses outros sintomas importantes. É importante ressaltar que a pessoa pode ter hipertireoidismo sem necessariamente ter esse estigma dos olhos saltados. Esse estigma dos olhos saltados é característico de uma causa de hipertireoidismo, que é a doença de Graves. Já a alteração no ciclo menstrual pode ocorrer tanto no hiper quanto no hipotireoidismo. Nos dois, né? Sim. Nos dois. Há como se trabalhar ali com intervenção medicamentosa, no caso aí para a mulher? A intervenção medicamentosa, Felipe, seria no sentido de controlar a glândula tireoide, porque não há nada que você faça que vá regularizar esse ciclo menstrual que não passe pela estabilização hormonal da glândula tireoidiana. Entendo.
Além, não é, dessas questões aqui que nós pontuamos, ataque cardíaco, um outro fator importante, digamos que a pessoa apresente um dos sintomas ou alguns dos sintomas. Necessariamente a pessoa teria hipo ou hipertireoidismo. É claro, é importante ir ao médico, né, fazer os exames necessários. Quais seriam os exames? O exame de rastreio para detecção tanto do hipo quanto do hiper é o TSH, o hormônio tireoestimulante. Se esse exame vier com alguma alteração, exames adicionais serão solicitados, mas o exame de rastreio é o TSH. Essa taquicardia ocorre basicamente porque o coração tem receptores para o hormônio tireoidiano. Então, se o hormônio está em excesso, o coração vai bater mais e mais rápido. Essa questão da hiperatividade é bem diferente, não é, do TDAH, né? Não é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bem diferente disso aqui, não é, doutora? Sim, o TDAH é um transtorno psiquiátrico. Exatamente. Que exige uma série de características para o seu diagnóstico. Nesse caso, nós temos uma hiperatividade inespecífica, não é um transtorno psiquiátrico em si. Muito bem. Não sei se a Larissa quer pontuar alguma coisa. Gostaria de pontuar, Felipe, essa questão do sintoma da irritabilidade, certo? Desse nervosismo, né? Pelo metabolismo estar bem acelerado, a gente pode ingerir alimentos, certo? Fontes de vitamina B6, tá? Porque ele vai ajudar nessa sensação do hormônio do bem-estar, certo? Então seria banana, A banana seria ótimo, seria banana, batata. Então com essa ingestão... A batata inglesa ou a doce? A batata inglesa. A batata inglesa. Tá vendo? A vilã. A batata inglesa, certo? Porque com essa ingestão vai ajudar, certo? Porque vai produzir o hormônio mais do bem-estar, certo? Para diminuir essa irritabilidade. Já que perguntei sobre a batata, tanto a batata inglesa como a batata doce, há muita gente que come com a casca. É aconselhável? É ótimo. Por questão da fibra, né? Então na casca ele tem mais fibra. Já Então, ajuda você- na constipação do hipotireoidismo, no caso, não é? Exatamente. Agora, no caso da banana, não conhecia, quer dizer, vitamina A banana é um B6. ótimo, B6. 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 Quais as outras propriedades da banana? A banana é uma excelente potássio, fonte de potássio, né? Porque pode evitar câimbras, né? E a banana é maravilhosa. Muito bem. Muito bem, Larissa. Temos aqui mais outra tela com outras informações adicionais à nossa conversa de hoje. Olha só. Outras disfunções da tireoide, né? Na tireoide. Doença de Graves, que seria, doutora? No caso, não é que seja uma doença grave, é que o médico que pela primeira vez descreveu a doença era um médico irlandês chamado Robert Graves. Graves. E acontece muito em medicina de que a primeira pessoa que descreve a doença acaba batizando a doença. Então, a doença de Graves é a principal causa de hipertireoidismo. O bócio é um termo genérico que a gente usa para dizer que a tireoide está aumentada. Ele pode ocorrer tanto no hipo quanto no hiper. Perfeito. A tireoidite também é um termo mais genérico que significa Seria o que? Inflamação da tireoide? inflamação da glândula tireoide. Pelo sufixo it, né? Exato. Ali, né? E o Inflamação. câncer da tireoide é uma patologia de grandíssima importância, mas é importante ressaltar que nem todo nódulo tireoidiano é câncer. Entendo. Apenas 5% dos nódulos tireoidianos são cânceres. Então, além dessas disfunções, né, na tireoide, doença de Graves, bócio, tireoidite, câncer na tireoide, tem algum outro que a gente poderia pontuar? Não. Uma infinidade de outras doenças, mas Muitas outras. as principais são essas. Essas Hipotireoidismo, hipertireoidismo, doença nodular da tireoide, que pode ou não ser câncer. Os sintomas especificamente, por exemplo, da doença de Graves, são as mesmas tanto do hipo como do hiper? Como a doença de Graves é uma causa de hipertireoidismo, nós teremos aqueles sintomas que deixam o paciente mais acelerado, mais agitado, como a gente acabou de pontuar. No caso do bócio, O bócio vai depender. Se for um bócio por hipotireoidismo, o paciente vai estar com metabolismo mais lentificado. Se for um bócio relacionado à doença de Graves, por exemplo, ele vai ter o comportamento do hipertireoidismo, da agitação. entendo. E além dessa agitação e comportamento, modifica alguma coisa no corpo, no caso o pescoço, é isso? Exatamente. Essa região aqui? Principalmente se for um bócio de grande volume, né? Pode causar um incômodo estético importante ao paciente. Mas ela tem dificuldade, por exemplo, na respiração, na alimentação, em mastigar, aliás, de engolir o alimento, não? Para que esses sintomas aconteçam, precisa ser um bócio com volume considerável. Entendo. É importante até falar isso, porque as pessoas
somatizam muito a questão da tireoide. Às vezes a gente recebe pacientes no consultório que, por causa de um nódulo de 1, 2 centímetros, associam a existência daquele nódulo a uma dificuldade de deglutição ou a uma falta de ar. É importante deixar claro que esses sintomas só acontecem quando há um aumento muito exacerbado da glândula. Perfeito, perfeito. Também, com relação à tireoidite, tem alguma outra questão a pontuar? É importante pontuar que a clínica da tireoidite vai depender do ponto onde ela for diagnosticada. Tem um momento na tireoidite em que o paciente vai estar mais hipertireoideu e depois ele vai estar mais hipotireoideu. Vai ficar oscilando, exato. A clínica vai depender do momento do diagnóstico. Agora, isso vai depender de quê? No caso, claro, do diagnóstico, mas quais os fatores que podem, digamos assim, acelerar o processo de inflamação da tireoide, por exemplo? Bom, se a pessoa tiver alguma doença autoimune que predispõe a ter um sistema imunológico, uma inflamação mais exacerbada, isso vai influenciar. Se ela fizer uso de alguma medicação que tenha influência sobre a inflamação, como um corticoide, um anti-inflamatório, um imunossupressor, tudo isso pode afetar o curso da doença. Não sei se na alimentação é possível também trazer algum prejuízo, por exemplo, a quem não, está a questão tratando, né? só dessa disfunção do bócio, Sim, certo? Para pontuar o bócio, porque ele pode surgir, no caso do hipotireoidismo, na questão do iodo, tá? Se faltar, tiver em deficiência o iodo, isso vai facilitar o surgimento do bócio. Existe, no tratamento, de maneira geral, o acréscimo, por exemplo, de polivitamínicos, para que o paciente possa recuperar essa substância, esse nutriente que talvez não tenha no hábito de alimentação normal? Não, não é necessário, de fato, essa suplementação, certo? Porque na alimentação a gente já encontra fontes que sejam suficientes para atingir a necessidade de cada pessoa. Perfeito. Então, perfeito. é só na ingesta do iodo, que a gente encontra no sal, como eu já disse, né? Não existe outro alimento que tenha... Não é necessário. Não tem. Não é necessário essa suplementação. Entendi. Certo? Entendi. De vitaminas. Porque já encontra na própria alimentação. Tem que a nutricionista faz fazer um planejamento, tá, alimentar, para assim adequar os nutrientes na sua alimentação como um todo. Muito bem. Aí falamos também do câncer na tireoide, né? Não sei se tem crescido o número de pessoas que têm desenvolvido a doença no Brasil. É uma colocação pertinente, porque de fato tem havido um aumento do diagnóstico do câncer de tireoide, mas isso não necessariamente se deve a um aumento da existência do câncer em si. O que ocorre é que os métodos diagnósticos estão melhorando a cada dia e isso propicia um diagnóstico muitas vezes até mais precoce. Sério, né? Então tem esse viés de interpretação. Às vezes é o diagnóstico que está sendo mais efetivo. Muito bem. Eu vou ver aqui também, não sei se tem mais outra tela aqui para a gente poder passar com disfunções. Mitos e verdades. Temos mitos e verdades aqui. Também a gente vai observar, vamos saber aqui o que é verdade, o que é mito. Fique atento, hein? Fique atento, olha só. Hipotireoidismo faz perder cabelos, mito ou verdade? É um sintoma da doença, né? Como a gente falou, o hormônio tireoidiano vai ter ação da cabeça aos pés. Ele é muito importante não só para a saúde capilar, mas também para a saúde da pele. A pessoa com hipotireoidismo, ela tem facilmente pele seca, unhas quebradiças e queda de cabelo. Então é verdade. É verdade. É verdade. Ok, então verdade. Vamos para a próxima tela aí com os mitos e verdades. Hipotireoidismo é muito comum nas pessoas? Eu diria que é sim uma doença comum. Se você pegar a população geral, sem fazer distinção de sexo e idade, a doença tem uma incidência, uma prevalência, melhor dizendo, de 2%. Ou seja, a cada 100 pessoas, 2 têm a doença. E quando você pega a população acima de 60 anos, essa incidência sobe para 15%. Muito bem, então digamos que é verdade. É. A próxima tela aqui com mitos e verdades, vamos conferir aqui também. Hipotireoidismo não afeta a qualidade de vida? Afeta e muito, mas principalmente quando ele não é tratado. Se a pessoa tiver um estilo de vida adequado e fizer o uso da reposição hormonal de maneira correta, essa afetação na qualidade de vida fica completamente minimizada. Muito bem, então é verdade. É verdade com ressalvas. Ressalva, né? É meia verdade. É meia. É quase verdade, né? A próxima tela aqui, dos mitos e verdades, vamos conferir.
Só idosos desenvolvem disfunções na tireoide, o que não é, né? Não, de Não é forma alguma. Algumas doenças têm uma prevalência maior com o avançar da idade, mas há doenças, como por exemplo a doença de Graves, que acometem preferencialmente mulheres abaixo dos 40 anos. E existem doenças tiroidianas que são congênitas, ou seja, já nascem com a pessoa, então isso não é uma verdade. Muito bem. Seguindo aqui com a nossa próxima tela, vamos ver se temos mais uma. Temos sim. A alimentação ajuda na redução dos sintomas dos distúrbios da tireoide? Vou pedir para a Larissa aqui responder, né? Pelo Sem menos um dúvidas. mito de verdade. Sem dúvidas, aí não tem, né, dúvidas, porque é o seguinte, como eu já tinha falado, Felipe, a alimentação como um todo, certo? E você ter um estilo de vida saudável, vai ajudar, certo? Na alimentação como um todo, na ingesta do iodo, certo? Da fonte de selênio, de zinco, de vitaminas do complexo B6. Então, como um todo, a alimentação balanceada, certa atividade física, um estilo de vida saudável, né? Então, isso vai repercutir totalmente em todos os sintomas. A gente percebe que a ingesta de água, né, uma quantidade considerável por dia, Exatamente. a alimentação adequada e Frutas, exercício verduras. físico. Basicamente, em boa parte do tratamento, até Exato. mesmo na prevenção. Na prevenção. Na prevenção, não é isso? Exatamente. Você vê que é uma É coisa, uma coisa já né, implícita, batida já, né? Já batida. certa, né? Já certa. Outro ponto, né, verdade ou mito? Posso saber se tem uma disfunção com exame de sangue? É o ideal, né? É verdade, como eu falei, o exame de rastreio é um exame de sangue chamado TSH. E consoante ao resultado desse exame, a investigação vai ser prolongada ou não. Por exemplo, o paciente, ao chegar na clínica, ele pode pedir, doutor, eu quero fazer um check-up geral, ou o próprio médico, ali na conversa, na anamnese, né, vai saber se é interessante pedir ou não? O ideal é que o médico avalie a necessidade de que o exame seja solicitado ou não. Avaliar se o paciente tem algum fator de risco para a doença e, principalmente, se ele tem clínica para aquela doença. Muito bem, gente. E temos também um recadinho especial para vocês. Olha, só lembrando que você também pode participar junto com a gente enviando sua mensagem ou mesmo pergunta para o nosso WhatsApp. Temos aqui algumas mensagens e você também pode fazer o mesmo. 0 operadora 81 para você de outro estado que esteja nos acompanhando pelo nosso YouTube, pelo site ou pelo aplicativo da Rede Brasil, é só baixar, né? Você pode participar pelo 99209 4819. 99209 4819 é o nosso número do WhatsApp para você mandar aquela mensagem especial. Lembre-se então de baixar o nosso aplicativo, você encontra lá no Play Store, Rede Brasil TV, tá certo? E também assistir o nosso conteúdo, além de acompanhar através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e no site também da Rede Brasil, www.redebrasiloficial.com.br. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vamos continuar aqui a nossa conversa de hoje. Estamos falando sobre distúrbios da tireoide e temos aqui, alguns outros mitos e verdades. Vamos continuar conversando com a doutora Maria Tereza Guerra, ela que é médica endocrinologista, também contando com a presença da Larissa Branco, ela que é nutricionista, e vamos conferir aqui mais mitos e verdades. Vamos a outra tela aqui. Crianças não têm doença da tireoide. Mito ou verdade, doutora? É mito, mas tem uma razão de ser. Como a gente falou, as principais doenças da tireoide em termos de prevalência acontecem mais com o avançar da idade. Mas existe também o hipotireoidismo congênito, ou seja, a criança nasce sem a glândula tireoide. Felizmente é uma condição rara e é rastreável pelo teste do pezinho. Pronto, então no caso aí seria mito. Mito. Mito, muito bem. Na próxima tela, vamos conferir mais um mito ou verdade. Todo nódulo na tireoide precisa ser operado. Mito ou verdade? Mito. O nódulo, primeiramente, o médico faz a palpação da região cervical, faz o exame da tireoide. Se ele palpar alguma alteração, achar que há algum nódulo naquela glândula, ele solicita inicialmente uma ultrassonografia. Se a ultrassonografia mostrar
algum achado sugestivo de malignidade, o paciente é submetido inicialmente à punção tireoidiana. Certo. O paciente só será operado, ou seja, a glândula só será retirada se a punção demonstrar malignidade ou se a punção for inconclusiva. Perfeito, perfeito. Ao próximo mito ou verdade, é importante fazer ultrassom uma vez por ano para ter o diagnóstico de câncer de tireoide, sim ou não? É um mito. Não existe indicação de realização de ultrassonografia de caráter profilático para o câncer de tireoide. A ultrassonografia só deve ser feita se o médico detectar alguma alteração ao exame físico. Muito bem. Mito ou verdade, doenças da tireoide afetam a gravidez? É verdade. Tanto o hipo quanto o hiper podem causar alterações nos hormônios sexuais femininos. Isso pode levar à irregularidade menstrual, infertilidade e, quando a mulher engravida, aumenta o risco de abortamento. Vamos ver aqui mais outra tela com mitos e verdades. A obesidade pode ser causada pelo hipotireoidismo? Como a gente já chegou a pontuar, e eu Isso. vinha conversando com a Larissa sobre esse assunto antes do programa, esse é um ponto essencial, tá? O hipotireoidismo, ele favorece a retenção de líquido e prejudica a quebra de gordura, mas ele não pode ser responsabilizado por si só por uma obesidade de fato. Não sei se a Larissa quer pontuar alguma coisa nesse sentido. A gente conversou exatamente isso. Uhum. É isso que a doutora falou. A questão não é a obesidade em si que faz surgir a patologia. A gente pode falar que é o inverso, tá? Se você estiver acima do peso, se você estiver obeso, aí sim vai facilitar essa disfunção na tireoide, entendeu? Perfeito. Pode facilitar, porque de fato, essa disfunção na tireoide, o seu peso pode aumentar em torno até 5% apenas, entendeu? Então não tem desculpa, tá? Não tem. Muito bem. Temos a última tela aqui dos mitos e verdades. A T3, a triiodotironina, pode ser formulada com segurança? Mito ou verdade? Olha, Felipe, eu não posso responder em uma palavra, pela seguinte questão. O único hormônio preconizado para o tratamento do hipotireoidismo é o T4, que é a levotiroxina. Alguns estudos propuseram que o T3, ou triiodotironina, fosse utilizado com essa função. Mas esses estudos não demonstraram que há uma superioridade do T3 em relação ao T4, até porque o T3 ele dura muito pouco no sangue, ele é rapidamente metabolizado e o T4 tem um perfil mais estável. Quanto à segurança da manipulação, a gente sabe que remédios que são manipulados de maneira mais artesanal trazem sim um risco de trazerem concentrações inadequadas da medicação. Bom, temos aqui algumas pessoas participando pelo WhatsApp, né? É o caso aqui de uma pergunta que enviaram para a gente. Só não disse o nome, né, da pessoa, mas o final do telefone é o 9452. Bom dia, eu tenho um nódulo e um cisto na tireoide. Fiz uns exames e não voltei para a médica. O tamanho é do lado do lombo direito, do terço médio, mede 0,6 por 0,2. No polo inferior, ela diz aqui, essa pessoa. Mede 1,7 por 1,2 centímetros. Sólida e esquerdo, 1,0 por 0,6 centímetros. Foi feito um exame, né? Me parece que é o Doppler. É a ultrassonografia de tireoide com Doppler. E me fale se tem algum risco, pois tenho muita fadiga, muito cansaço, como se me desfalecesse. Agradeço pela participação, tá aqui? E nós é que agradecemos a sua participação, tá bom? O problema da doença tireoidiana, principalmente do hipotireoidismo, é que os sintomas são inespecíficos e são sintomas que podem acontecer em uma infinidade de outras doenças. Às vezes a pessoa pensa que tem algum problema de tireoide por uma queixa de cansaço, de desfalecimento, mas não necessariamente a tireoide é a culpada.
O importante é que ela retorne ao médico para mostrar esse exame e, consoante a descrição do laudo do ultrassom, o médico vai optar pela punção ou pelo acompanhamento desse nódulo. Perfeito. Temos outra pessoa participando aqui também, só não disse o nome, não é? Que pena. Diga seu nome, tá bom? O seu bairro, a sua cidade, onde você está falando, que a gente vai mencionar aqui com o maior prazer, tá bom? Mas o final do telefone aqui é o 4723 pelo WhatsApp. Bom dia, eu fiz uma ultrassonografia da tireoide de um nódulo sólido. A médica me encaminhou para o médico de pescoço e cabeça, o nódulo medindo 0,5 por 0,4 centímetros. Ele disse que era pequeno e era, deixa eu ver aqui se eu entendi, e não era nada demais. E não passou medicação. Gostaria de saber se pode crescer com o tempo esse nódulo. Sim, todo nódulo pode crescer com o tempo, mas ele também pode ficar estacionado e às vezes até reduzir. De fato, é um nódulo muito pequeno e se o cirurgião de cabeça e pescoço teve essa opinião é porque com certeza no laudo ultrassonográfico ele viu achados que sugeriam mais a questão da benignidade. Muito bem. Temos aqui mais outra mensagem, né? Outra participação. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Não colocaram também o nome. Não deixe de colocar seu nome, tá bom? Você ser identificado. O final do telefone é o 9169. Diz aqui: bom dia, tenho 55 anos e hipotireoidismo. Tomo medicação todos os dias em jejum. Quero saber da médica a taxa normal do TSH, TS3 e T4. Pode ser? Pode ser, sim. Vou pedir aqui para a doutora explicar. Olha, varia muito consoante ao método utilizado pelo laboratório, mas de maneira geral o TSH varia de 0,5 a 5. O T4 livre tem uma variação maior consoante ao método utilizado. Agora é importante ressaltar que ele citou que toma o comprimido em jejum. Alguns cuidados devem ser tomados. Para além de tomar em jejum, é preciso tomar o comprimido com água e somente com água. Não se pode tomar com leite, suco ou outros líquidos. E outra informação importante é que o paciente só pode se alimentar ou tomar outras medicações 30 a 60 minutos após a ingestão do hormônio. Por que essa recomendação de tomar o medicamento em jejum? Porque o alimento e outras medicações podem interferir na absorção efetiva da reposição hormonal. Entendo. Muito bem. Temos aqui outra pessoa participando conosco, né, pelo nosso WhatsApp. Você pode fazer o mesmo, só lembrando para você, é o 992094819. Está passando aí no rodapé do seu vídeo para você acompanhar, tá bom? Bom dia, me chamo Janeide, tenho 50 anos de idade e sinto muita ansiedade, nervosismo e alterações também no ciclo menstrual, ela diz. Queda de cabelo, os sintomas que eu descrevi pode ser uma suspeita de hipo ou hipertireoidismo. Um abraço e obrigado. Obrigado a você, Janeide, pela sua participação, doutora. Felipe, a Janeide tem 50 anos, 50 anos. Ouvi corretamente. O importante é que ela faça uma avaliação médica porque ela está numa faixa etária propensa à questão da menopausa. Então, talvez ela pode estar com esses sintomas por outra situação hormonal. Muito bem. Vou ler essa participação, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta a mencionar outras mensagens. Você aproveita aí para mandar a sua pergunta. Meu nome é Miriam, minha filha está com um nódulo na tireoide. O médico disse que se ela operar, ela vai tomar uma medicação para toda a vida. Se não fizer a cirurgia, o pescoço dela vai ficar cada vez mais inchado, né? O que fazer, doutora? Ela pergunta, não é, a Miriam? E por causa da estética, o que fazer? Existe remédio para que o pescoço não inche? Qual a diferença entre o nódulo na tireoide e o problema na tireoide? É a mesma coisa? Minha outra filha tem 34 anos, tem muito calor, né, sente muito calor. Pode ser também um dos problemas, um dos sintomas da tireoide? A Miriam aqui perguntando. Vou tentar organizar um pouquinho Vamos ver. E responder. Começando aqui a parte do nódulo da tireoide, né? Com relação à medicação. Bom, em relação ao nódulo da tireoide, a questão estética em si, infelizmente não há uma medicação que reduza esse efeito estético. O que às vezes pode ser feito em situações restritas e indicadas, principalmente quando o nódulo tem um componente líquido, é uma aspiração desse líquido na tentativa de se reduzir o tamanho do nódulo. Perfeito. Já com relação aqui, né, ao que ela descreveu sobre
sobre o inchaço, já falou, não é? Mas com relação à filha, que tem 34 anos, sente muito calor, isso pode ser um dos sintomas da tireoide, é possível, né? Mas é bom consultar o médico, né? É importante deixar claro também que essas doenças são síndromes clínicas, ou seja, a gente não vai ter uma suspeita diagnóstica por um sintoma isolado em si. É importante que ela faça uma consulta médica para ser avaliada se há ou não substrato clínico para que essa suspeita exista e que a investigação seja feita. Muito bem. E temos aqui também uma tela que vai nos auxiliar na parte da alimentação. Olha só. Você fique atento aí, tá bom? A Larissa agora a gente vai explorar um pouquinho mais nessa reflexão. Alimentação, iodo, sal, frutos do mar, algas, peixes e alguns vegetais. O iodo é fundamental, né? Exatamente. É o que a gente já conversou e voltamos a bater nessa tecla do iodo, né? Ele é o principal aí, né? A todo o negócio. Porque o iodo, no hipotireoidismo, a gente vai precisar consumir, né? Ter essa ingesta apropriada devida do iodo, né? Então, sal, como vemos aí, frutos do mar, né? Os peixes. E na questão do hipertireoidismo, que é o oposto, tá? A gente tem que ter a moderação nessa ingesta, tá, gente? A gente tem que ter moderação, tá? Agora uma pergunta, por exemplo, a pessoa vai no supermercado, aí diz, eu tenho ingerido pouco sal, mas tem alguns alimentos que tem lá na grade nutricional, não é? Sódio. Eu vou consumir aqui, esse aqui tem sódio. O sódio também tem iodo ou não? Vamos lá, tá, gente? Vamos ter bem atenção nessa questão da moderação do consumo, tanto do iodo, certo? Como do sódio. O cloreto de sódio está presente no sal de cozinha, tá? E como o iodo também, tá? São coisas distintas, certo? Tá? E a questão do iodo é a moderação. Tanto quando tiver deficiência, a gente vai ingerir a mais, tá? Mas quantidades adequadas, tá? E quando tiver a falta, a gente vai ingerir uma quantidade maior, tá? Então, sempre no hipo, a gente precisa dessa ingestão maior e no hiper, da moderação, certo? Doutora Maria Tereza quer acrescentar, né? Eu queria acrescentar assim, uma informação do ponto de vista médico. Por que a gente está falando tanto do iodo? É que o iodo é a matéria-prima que a tireoide utiliza para produzir os seus hormônios. Perfeito. E a relação entre o consumo adequado de iodo e a saúde da tireoide já é um conceito tão antigo que a lei da iodação do sal foi sancionada há 45 anos atrás. Nossa. Então a gente tem essa tranquilidade de saber que o Brasil é um país iodo suficiente, ou seja, a população de maneira geral está exposta a uma dieta com quantidade adequada de iodo. Inclusive o Brasil, no caso no Rio Grande do Norte, é um dos maiores produtores de sal, né, de sal do mundo, né, das Américas, do mundo, enfim. É um dos maiores produtores, aqui mesmo no Brasil, no Nordeste do Brasil, né? Temos aqui outro ponto também dentro da alimentação, além do iodo, o zinco, né, que ela muito bem falou aqui, a Larissa, né? Que a gente falou exato do zinco e do selênio, certo? A dupla que vai ajudar nessa conversão, né, do T4 para o T3, na forma ativa do hormônio, tá? Ele vai ajudar os dois, ambos, na conversão. Aí só lembrando aqui, no caso do iodo, está presente em sal, no sal, frutos do mar, algas, peixes, alimentos marinhos, né? Também algas, né? Algas, peixes e alguns vegetais. No caso do zinco, carnes, né? Pescados, castanhas, que a doutora Larissa também falou, né? E nozes. No caso do selênio, castanha do Pará, né? Carnes, pescados e feijão preto. Exato. O feijão preto também tem selênio, não sabia. Exato. Agora, porque eu já falei antes, vou repetir. No caso do selênio, a gente não precisa dessa suplementação, tá? Porque basta a gente comer 2 castanhas do Pará e já é suficiente. 2 castanhas por dia? Por dia. Por dia. Já é suficiente. Então, não precisa essa preocupação em querer suplementar, certo? Muito bem. Temos aqui mais alguma outra tela, produção? Acabou, a produção disse que acabou. Mas o que a gente pode evitar com relação à alimentação nesse sentido? Vamos lá. Já bater e voltar a falar do iodo, né? A questão da alimentação em geral, a gente deve evitar alimentos gordurosos, tá, gente? Em geral, industrializados. Sempre optar por comida de verdade. Sempre será a melhor opção, certo? Frituras. Evitar. Deve ser evitar, né? Óbvio. Muito Tudo bem. com moderação. A gente não precisa proibir, tá? A gente não precisa tirar de vez da vida da gente.
Mas tem que ter essa moderação do consumo. Perfeito, perfeito. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e você continua conosco. Já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e agora vamos conferir as principais ofertas de empregos para hoje. Você aproveita, pega aquele papel, aquela caneta, tá certo? Para anotar as principais ofertas. Vamos ao nosso quadro Há Vagas. Vamos conferir a primeira tela com as seguintes informações. 5 vagas para motorista de caminhão. 5 vagas para motorista de caminhão. E os principais requisitos: ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 2.253,78. Na próxima tela temos a seguinte informação. Uma vaga para analista fiscal, ensino superior incompleto, a experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.500. Na próxima tela e última tela de hoje, temos aí uma vaga para farmacêutico. Uma vaga para farmacêutico, ensino superior completo, experiência não exigida e o salário a combinar. Se você ficou interessado em uma das ofertas, você pode entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda pelo número 3355, anote aí, 3355-2900, 3355-2900. E o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Então, portanto, uma boa sorte para você, sucesso, tá bom? E vamos continuar aqui a nossa conversa. No programa de hoje estamos falando sobre distúrbios da tireoide. Só lembrando que hormônios produzidos pela glândula tireoide, ou tireoide, são essenciais para o desenvolvimento do sistema nervoso das crianças e para o controle metabólico nos adultos, afetando inclusive o funcionamento de praticamente todos os órgãos do nosso corpo. Quando a tireoide está doente, ela começa a funcionar de forma inapropriada, inadequada, seja produzindo hormônios em excesso, como no caso do hipertireoidismo, ou produzindo hormônios de menos, como no caso do hipotireoidismo. Só relembrando aqui o que nós já conversamos desde o início do programa. E temos aqui uma tela que vai nos ajudar um pouquinho mais a explicar como funciona o ciclo, dessa produção hormonal, do funcionamento da tireoide, não é isso, doutora? A doutora Maria Tereza Guerra vai nos ajudar aqui a explicar melhor esse ciclo, começando pela hipófise. O que seria a hipófise? Hipófise, também conhecida como glândula pineal, é uma glândula endócrina situada no cérebro que basicamente orquestra quase todo o sistema hormonal do indivíduo. No tocante à tireoide, ela vai produzir o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. O TSH, por sua vez... Esse ciclo aqui, exato, não é isso? Perfeito. Olha só, a hipófise estimula, não é isso? Ela produz aqui Produz. o TSH, um hormônio, não é isso? Isso. Que vai seguindo agora para estimular a produção De T3 e T4 na tireoide. Aí daí vai seguindo agora para... Vai agir na tireoide o TSH, a tireoide vai liberar o T3 e o T4 no sangue. Perfeito. E o T3 e o T4 vão fazer um sistema de retroalimentação negativa na hipófise. O que isso quer dizer? Significa que quanto mais hormônio T3 e T4 eu tenho no sangue, mais vai haver uma inibição da glândula hipófise no sentido de que ela não estimule mais a tireoide, com o intuito de que haja um equilíbrio hormonal. Muito bem, perfeito. Aqui é uma explicação bem simplória do que realmente acontece, é o ciclo dessa produção e do estímulo da tireoide. Agora, numa outra tela, não se assustem não, tá certo? É uma imagem aqui, um desenho, mas mostra basicamente alguns nódulos, não é isso? Exato. É uma ilustração artística mostrando a glândula tireoide e o aspecto nodular, quando há nódulos tireoidianos. Mas eu gostaria de ressaltar que o tamanho do nódulo não é o único fator que leva a gente a pensar em malignidade, ou seja, em câncer de tireoide. Então, por isso que eu falei para as pessoas não se assustarem com a imagem, porque o nódulo grande por si só não significa câncer. Então a gente percebe aqui que esses aqui, olha só, essas bolinhas aqui são justamente os nódulos que foram
aparecendo aqui no caso da tireoide, né? Na tireoide. Se você perceber, a tireoide normal, ela já tem essas bolinhas, digamos assim, Sim. porque a unidade funcional da tireoide é o folículo tiroidiano, que é basicamente uma bolinha onde é produzido o hormônio tiroidiano. E o nódulo é justamente uma exacerbação desse formato, uma proliferação anormal. Perfeito. No caso de uma cirurgia, se for realmente comprovada necessidade de uma fase cirúrgica, de uma necessidade cirúrgica, aí se retiraria justamente esses maiores aqui, não é isso? Esses nódulos. Quando é possível, é feita uma nodulectomia, ou seja, só a retirada do nódulo, mas muitas vezes é necessário retirar parte da glândula e, em alguns casos, até a glândula toda. Perfeito, perfeito. Bom, gente, temos aqui algumas pessoas participando conosco, não é? Mandando mensagens para a gente através do nosso WhatsApp. Você também pode fazer o mesmo. Só lembrando o nosso número 99209-4819. 99209-4819. Calma aí, Felipe, devagar. Vou mais uma vez. 99209-4819. Bom, temos aqui uma pessoa participando. Bom dia, eu me chamo Silene. Meu filho tem tireoide, né? Inflamação, acredito. A doutora disse que ele vai tomar remédio durante 1 ano. Eu quero saber se isso realmente tem cura. Ele toma o Puran T4. Não entendi aqui bem essa outra pergunta, mas tudo bem. Eu acho que deu para entender aqui, a doutora deve ter para entender, né? Ela disse que mora no Cabo de Santo Agostinho, no bairro de Garapu, né? Agradecemos aí a todos que estão na audiência lá no Cabo de Santo Agostinho. Obrigado, Silene, pela sua participação. Bom, como a Silene falou que o filho dela faz uso de levotiroxina, eu imagino que ele deva ter tido diagnóstico de hipotireoidismo. Sim. Se vai ter cura ou não, depende do que levou ao desenvolvimento dessa doença. Em raríssimos casos, principalmente quando é uma doença de caráter imunológico, em raríssimos casos, pode haver uma regressão, mas não é a regra. Muito bem. Temos ali também uma outra participação, não é? A produção está nos informando que a Vânia Ferreira, não é isso? Do Parnamirim, de Parnamirim, participou conosco e fez uma pergunta, disse que fez um exame e constatou que tem tireoide, não é? A médica me passou um remédio de manipulação que só piorou o meu estado, segundo ela. Fiquei com um inchaço na região do pescoço e gostaria de saber o que fazer nesse caso. Eu gostaria de fazer uma observação. As pessoas leigas costumam dizer, eu tenho tireoide, como se tireoide fosse uma doença. E, na verdade, todos nós temos a tireoide, Graças né? a Deus. A tireoide não é uma doença, é uma glândula. Agora, ela pode apresentar distúrbios, como o hipo e o hipertireoidismo, só para pontuar isso. Perfeito, perfeito. Bom, quanto à questão da Vânia, se ela não teve uma boa relação ou um bom resultado com quem a atendeu, é direito do paciente procurar uma segunda opinião, ainda mais quando isso está acarretando um dano físico, né? Claro. Então, eu recomendaria que ela retornasse à médica, se ela julgar que não é a melhor opção, ela pode procurar uma segunda opinião para ser avaliada nesse sentido. Perfeito. Temos outra mensagem aqui também, não sei se a Larissa quer acrescentar alguma coisa. Né? Fique à vontade, Larissa. Diz aqui, bom dia, me chamo Renata e esse ano faz 5 anos que fui diagnosticada com um microcarcinoma e submetida à cirurgia de retirada total da tireoide. Sou acompanhada por um endócrino anualmente e faço varredura com iodo. Gostaria de saber se esse irá ser o último ano de varredura e se adquirir esse câncer pode ter sido exposta ao raio-x na minha infância e adolescência, quando fui colocar aparelho dentário, por exemplo. Parabéns pelo programa, obrigada. Sim, esqueci que nas ultrassons pós-operação apareceram outros nódulos na região. Devo me preocupar, a Renata aqui participando. Obrigada, Renata. Olha, Renata, só com base no que você me passou e a distância, eu não poderia afirmar se vai ser o último ano de varredura da tireoide, né? Mas é importante que você faça o acompanhamento médico regular, compareça às consultas com a frequência estipulada pelo médico, porque uma vez que a pessoa tem câncer e o câncer é tratado, nós fazemos um acompanhamento após esse tratamento para avaliar a questão da recidiva. Então, eu não poderia fazer nenhuma afirmação mais categórica nesse sentido.
Perfeito, perfeito. Temos outras pessoas aqui também mandando suas mensagens. Bom dia, não quero me identificar. Fiz um exame de sangue e no TSH deu tireoide, tireoestimulante. Resultados 8. O clínico passou um puramente T4 de 25 mg e mandou procurar o endocrinologista. Qual o valor ideal que deve estar? É o 6? Eu estou muito alterado, tenho 37 anos. Passando aqui. Como a gente pontuou, o valor correto do TSH vai depender do método utilizado pelo laboratório, mas via de regra gira em torno de 0,5 a 5. Ele disse que o valor foi 8. Então, eu imagino que ele teve um diagnóstico de hipotireoidismo e por isso o médico prescreveu a reposição hormonal e encaminhou ao especialista. Perfeito, perfeito. Temos também uma outra participação, né, que ligou para a gente, né, e entrou em contato com a nossa produção, o Bernardo Carlos, lá do Sítio Novo. Ele diz: eu tenho 77 anos de idade, eu já fiz uma cirurgia de ponte de safena, preciso fazer uma outra cirurgia para cuidar da tireoide, mas não sei se eu posso fazer por causa da idade, é a pergunta dele. Como ele é um paciente cardiopata, ou seja, tem uma condição cardíaca, ele certamente vai passar por uma avaliação cardiológica para que o risco cardiovascular dele seja calculado e é basicamente o cardiologista e o anestesista que vão definir se ele tem condição clínica ou não para ser submetido à cirurgia. Perfeito, perfeito. Temos algumas pessoas aqui parabenizando a temática, não é? Ok, obrigado, não é? Uma outra pessoa aqui, a Fátima, não é? A Fátima lá de Candeias. O que a gente pode fazer para evitar a tireoide, não é? No caso, a inflamação tireoide, enfim. Quais os sintomas? Ok. Muito bem, Fátima. Obrigado pela sua participação, tá bom? Bom, Fátima, para além de ter um estilo de vida saudável, uma alimentação adequada, como a Larissa já pontuou, o consumo correto do iodo, é importante que você faça acompanhamento médico regular e esteja atento aos sinais do seu corpo, para que, se caso você venha apresentar alguma dessas doenças, o diagnóstico seja feito precocemente. Perfeito. O Jair Galvão, do Jordão Alto, não é? Sempre o Jair Galvão, sempre participando lá do Jordão Alto, não é? Ele diz: alimentos gordurosos podem causar distúrbios na tireoide? A Larissa aqui para responder. Isso eu diria que não, porque é muito pontual, né? Não é um alimento gorduroso especificamente em si que vai causar essa disfunção. Então a gente volta para aquela questão do estilo de vida saudável. Tá? Você vê que é multifatorial, né? São vários fatores, exatamente, né? é multifatorial. Então ele precisa procurar ter esse estilo de vida saudável como um todo, uma alimentação saudável e evitar, não é deixar de consumir, evitar alimentos gordurosos, tá? Para a gente poder que a função da tireoide seja normal. Tem outra pergunta agora direcionada também a Larissa. Bom dia, sou o Fábio Monteiro, do bairro de Areias. Eu tenho hipotireoidismo. Antes tinha o hipertireoidismo. No caso, eu tenho os dois aqui. Ganhei 10 quilos em menos de um mês. Tomo Puran 88 e corticoide prednisolona. É isso mesmo, né? 20 mg. Esses medicamentos engordam. Também disse aqui um outro medicamento. Fala, produzem retenção de líquido? Posso fazer academia? A pergunta aqui do Fábio Monteiro. Aí eu vou passar essa parte da medicação para a doutora Maria Tereza. Mas a questão dele está dizendo que engordou os 10 quilos. Não, ele não engordou porque está com essa disfunção, certo? Ele retém líquido, óbvio, como ela já conversou, vai ter uma retenção, mas até de 5% do seu peso. Okay. Então não vai ser 10 quilos assim que ele vai ganhar. E a atividade física você deve fazer. Muito bem. Sem dúvida. É o Fábio, não é? O Fábio. Fábio, pelo que você falou, eu entendi que você teve hipertireoidismo no passado, fez o tratamento e é possível que o tratamento do hipertireoidismo gere um hipotireoidismo. É possível. Na maioria das vezes é o que acontece. Então, por isso ele toma a reposição hormonal. Não entendi bem por que ele toma o corticoide, mas o corticoide, de fato, traz uma retenção líquida e aumenta a fome. De fato, ele vai estar mais propenso, se não tiver um estilo de vida saudável, a ganhar peso mais facilmente. Muito bem. Uma outra pessoa participando aqui, meu nome é Mércia, minha filha tem síndrome de Down e tem tireoide de Hashimoto. Ela toma Puran T4 de 62,5.
moro em Camaragibe, ou melhor, em Maranguape 2, no loteamento Riacho de Prata, né? É a Mércia. Muito obrigado, Mércia, pela sua participação. Muito boa essa participação da Mércia, porque algumas síndromes genéticas acarretam um risco maior de o paciente ter hipotireoidismo, e a síndrome de Down é uma delas. Muito bem. Temos outra pessoa aqui participando, vou pedir para Larissa responder aqui. O Marcos, de São João, diz aqui o seguinte: eu só uso sal do Himalaia. O sal do Himalaia tem iodo? Vamos lá, gente. A questão do sal. É aquele vermelhinho, né? É, o rosinha. Rosinha, melhor Vamos dizendo. lá. A questão está na moda, né? Isso. O sal, aí só querem usar agora o sal rosa, o sal do Himalaia. Tem algum benefício? Veja só, ele é mais puro, né? Uhum. Tá? Os estudos concluem que ele é um sal mais puro, da extração, certo? A diferença é na extração dele, tá? Mas a questão do iodo, pois é. Tem gente que só ingere o sal rosa, que é o sal do Himalaia, e tem uma deficiência, tá? De sódio, de iodo, porque a gente precisa de uma quantidade mínima, tá? Dessa questão, dessa substância, né? Do sódio e do iodo, Isso. que não está presente. Perfeito. Então, a gente tem que ter uma moderação aí nessa ingesta. Muito bem. Temos uma outra pessoa participando, não disse o nome, mas aqui o final do telefone é o 9975. Fui diagnosticada com hipotireoidismo. Ultimamente tenho sentido uma ansiedade absurda, fora a queda do cabelo e o descontrole na menstruação. Tomo Puran T4 e tenho 45 anos. O que fazer? Bom, é importante que ela faça o acompanhamento médico adequado para saber se essa reposição está sendo efetiva ou não. E a gente sabe disso através das dosagens hormonais. No caso, o recomendado é que ela retorne à médica, ou médico que a acompanha, para que seja reavaliada do ponto de vista hormonal. E, principalmente, ela pensar se está tomando a medicação de forma correta ou não, em jejum, com água e dando espaço de 30 a 60 minutos para ingerir outras substâncias. Muito bem. Não param de chegar mensagens aqui, tá certo? Mas, infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai dar para responder todas as participações. E temos uma outra mensagem, uma outra pergunta, melhor dizendo, da Josefa Maria, lá de Beberibe. Ela perguntou: problemas na tireoide pode causar futuros problemas de audição? É a pergunta dela. Sim, um dos sintomas do hipotireoidismo relatado por uma parte dos pacientes é justamente perda auditiva, mas não é um sintoma muito frequente. Muito bem. Bom, gente, temos aí o resultado da nossa enquete. O que vocês acham? Nós perguntamos aí, né, ao telespectador, se você conhece alguém que tem algum problema de disfunção da tireoide. Vocês acreditam que sim ou não prevaleceu na pesquisa? Olha, eu acho que o sim prevaleceu, eu Foi. acho. Vamos ver então o resultado. Você conhece alguém que tem algum problema de disfunção na tireoide? Olha só, 68% disseram que não conhecem. Que bom, então. 32% disseram que sim. Está aí a resposta da nossa enquete de hoje. Agradecemos a todos que puderam participar, não é, da nossa pesquisa, e nós queremos agradecer às nossas convidadas pela participação, pelas explicações, pela verdadeira aula hoje sobre o assunto, não é? Agradecendo aqui primeiramente a Larissa Branco, que é nutricionista. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Felipe, agradeço a todos, tá, pela atenção, e tenham um bom dia. Também agradecendo a doutora Maria Tereza Guerra, que é endocrinologista. Foi um prazer também recebê-la. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desse tema tão importante. E a mensagem final que eu queria deixar é que todas as doenças que nós citamos têm tratamento, portanto, o acompanhamento médico adequado é importantíssimo para o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo da doença. Muito bem, muito bem. Com esse recado a gente encerra aqui o programa. Lembrando que segunda-feira temos um novo encontro marcado, no mesmo horário, no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você, fique com Deus e um excelente final de semana para vocês.